Olá, meus alunos do terceiro ano. Sou o professor Daniel e essa semana ficarei com a segunda sequência didática. A primeira sequência foi com o professor Judon. Hoje eu fico com a segunda sequência e a próxima sequência será com o professor Cleito. Ok? Então, hoje vamos dar continuidade ao conteúdo de geometria espacial. Na aula anterior, com o professor Judon, vocês viram a parte de pirâmide e hoje a gente vai falar sobre tronco de pirâmide. Essa sequência didática será ministrada pelo professor Cleito, professor Daniel e o professor Judon. Ok? Então vamos lá. Hoje vamos falar um pouco sobre o tronco de pirâmide. Vamos lá. A seção de uma pirâmide por um plano paralelo à base. Vamos lá, gente. Vamos ter a seguinte situação. Eu tenho uma pirâmide, não é isso? Na aula anterior, o Judon explicou sobre pirâmide, descreveu, falou sobre os seus elementos, né? Tem uma pirâmidezinha aqui, ó, tem um polígono, a base é formada por um polígono, e a nomenclatura da pirâmide é de acordo com essa base, e todos, eu tenho o quê? Segmentos de reta que partem desses pontos até um vértice. Então, a gente pode caracterizar por uma pirâmide. O que vai acontecer? Vamos pegar uma seção transversal, não é isso? Uma seção transversal paralela à base. Podemos colocar como sendo aqui, ó, a nossa seção transversal, de maneira que seja paralela à base, né? Um corte, como se a gente fizesse um corte na pirâmide. E esse corte fosse de maneira que seja paralela à base, certo? Então, o que acontece? A gente retira essa parte de cima, né? Como se a gente retirasse essa parte de cima aqui, que é outra pirâmide, né? A gente percebe. E quando eu faço esse corte transversal paralelo à base, eu fico com uma pirâmide maior, uma pirâmidezinha aqui menor, e eu fico com um tronco de pirâmide. Então, o tronco de pirâmide nada mais é do que fazer um corte transversal, paralelo à base, e retirar a parte de cima. O que resta da pirâmide nada mais é do que um tronco de pirâmide. Vamos falar sobre os elementos do tronco de pirâmide. A base maior. Gente, a base maior do tronco de pirâmide nada mais é do que o polígono. Vamos ter aqui, ó, um polígono, nesse caso aqui um triângulo, não é isso? Então aqui eu ia ter uma pirâmide triangular, né? Aí eu fiz um corte transversal aqui e fiquei com a minha seção transversal. Então, nesse caso, a base maior é o polígono, que é a base da pirâmide. Eu vou ter a base menor é formada pelo novo polígono, feito através desse segmento, desse corte transversal, e a altura nada mais é do que a distância entre a base maior e a base menor. Então, aqui são elementos básicos do nosso tronco de pirâmide. Agora vamos falar um pouco sobre a área. Como encontrar a área do tronco de pirâmide? Gente, como vocês viram também na aula passada, falando sobre a área da pirâmide, que a gente calcula polígonos separados e no final a gente soma, que a gente chama de área total, não é isso? Por isso que eu costumo dizer para os meus alunos que a maioria fala que tem um pouco de dificuldade de geometria espacial. Mas o aluno ele tem uma dificuldade de geometria espacial quando ele não tem uma boa base de geometria plana. Porque a gente vai perceber que a espacial, os cálculos, a gente trabalha com a união de vários cálculos da geometria plana. Nesse caso aqui, ó, quem vai ser a área do tronco de pirâmide? Vai ser a área da base maior, que vai depender de qual seja o polígono, não é isso? A área da base menor, essa área vai ser o polígono, que vai ser a seção transversal, que essa seção transversal ela é semelhante à base maior. Se for um triângulo, o corte também vai ser um triângulo. Não estou dizendo que são idênticas, gente. Elas vão ser semelhantes, elas vão ter características comuns. E as áreas laterais. Dependendo da figura, a gente vai formar o quê? Trapézios. Ok? O que a gente viu aqui nada mais é do que cálculos e figuras da geometria plana. E a área total nada mais é do que a soma de quem? Da área da base maior, mais a área da base menor, mais a área lateral. Então, dessa maneira, eu consigo encontrar a área total do tronco de pirâmide. Certo? Então, vamos falar agora um pouco sobre o volume. Vamos observar a figura ao lado. Na figura ao lado, eu tenho um tronco de pirâmide, de base triangular,
não é isso? Eu tenho aqui ó, a base da pirâmide, que teve esse corte transversal e foi retirada, é um triângulo. A gente consegue perceber que a seção transversal também é um triângulo, semelhante. A área lateral aqui, ó, a gente tem o quê? A área do trapézio, que a gente pode ver o lado maior, o lado menor. A gente poderia traçar uma altura aqui, certo? Então, o que é que vai acontecer? Quando eu falo em volume, eu falo em capacidade de armazenamento. Não é isso? Porque a gente trabalhou muito na geometria plana, áreas. Áreas nada mais é que eu posso dizer que é o dordeiro. A gente pode ver comprimento e largura. Quando a gente passa para volume, a gente já passa para 3 unidades de medida, que é comprimento, largura e posso dizer profundidade. Ok? Então, o volume do tronco de pirâmide nada mais é do que a altura dividido por 3. Cuidado, gente. Um grande erro que os alunos cometem é achar aqui, ó, que é a altura. A altura em relação a quem? A base maior e a base menor. Aí, nesse caso, é o que? Aresta. Aresta não é altura. Então, volume é a altura dividido por 3, que multiplica a área da base maior mais a raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor mais a área da base menor. De início, parece bem assustador. Professor, que tanta coisa é essa? Então, é só vocês terem em mente. Quem vai ser a altura? A altura vai ser a distância entre as bases. Então, o meu volume vai precisar de quem? De uma altura da base maior e da base menor. Então, a altura dividido por 3, que multiplica a base maior mais a raiz quadrada do produto da base maior vezes a base menor, mais a base menor. Certo? Esse somatório multiplicado pela altura dividido por 3. Como eu costumo dizer, tudo que faz ponto, né? Um grande macetezinho, até meus professores falavam, tudo que faz quina, que faz ponto, divide por 3, quando se trata de volume. Ok? Então vamos aqui para uma questão bem interessante. Uma pirâmide regular tem altura, uma pirâmide regular tem 10 centímetros de altura. A que distância do vértice ela deve ser cortada por um plano paralelo à sua base, de modo que o volume da pirâmide destacada seja 1/8 do volume da pirâmide original. Certo? Então vamos abrir aqui outra janela aqui. Vamos pegar a janelazinha do Paint 3D aqui. Pronto. O que é que vai acontecer aqui? Ó? Vamos pegar aqui uma figura 3D. Pronto. Vamos pegar uma pirâmide. Né? Vamos desenhar aqui primeiro uma pirâmide. Vou fazer uma pirâmide aqui. Certo. Deixa eu ver se dá para mudar a cor dela. Vamos deixar dessa cor mesmo. Deixa eu ver se não dá para mudar. Editar cor. Dá sim. Vamos botar ela azul. Pronto. Tá aí nossa pirâmide. Agora vamos botar exibir 3D. Pronto. Tá aí a nossa pirâmide. O que é que vai acontecer? Vamos aqui. Certo. Preto. Ele disse o seguinte, que a altura da pirâmide toda, vou colocar até assim, a altura toda é 10 centímetros. Vamos deixar a unidade para depois. Aí vamos fazer o quê? Um corte transversal. Não vai ficar tão legal, gente, mas vamos ver aqui. Pronto. Vamos fazer um corte transversal, né? Na nossa pirâmide. Fiz aqui um corte transversal. A nossa pirâmide. Aí foi o que aconteceu. Aqui ficou uma altura X. Que é justamente, ele quer saber do vértice, a que altura tenho que fazer esse corte. De que maneira? Aí eu vou chamar aqui, ó, o volume total, vou chamar de V1. Aqui é o volume da pirâmide toda. E o volume da nova pirâmide, que vai ser a distância do vértice a esse corte, eu vou chamar de V2. Na aula anterior, o professor Judon falou de algumas propriedades que facilitam muito a resolução dos cálculos, que são propriedades que também se aplicam na geometria plana. A gente pega o quê? Uma área é proporcional a um dos seus lados, certo? Então, a gente estende isso para volume. Então, nesse caso, o que acontece? Eu vou pegar aqui, ó, a altura da pirâmide menor. Quem é a altura da pirâmide menor? X. Está para quem? Para a altura da pirâmide maior. Ok? Como é volume, a gente vai levar todo mundo aqui a 3. Se fosse área, a 2. O que acontece?
Esse X ele é proporcional ao volume da pirâmide menor, que eu chamei de V2. E a altura 10 ele está relacionada ao volume da pirâmide toda, que eu chamei de V1. Só que a questão me disse que eu quero saber a altura para que o volume da nova pirâmide, que eu chamei de V2, seja 1/8 da pirâmide original, que eu chamei de V1. Então, eu posso escrever que V2 nada mais é do que V1 dividido por 8. Aí aqui eu vou ter o quê? Que 10 está para... X está para 10 elevado ao cubo. V2 vai ser V1, que está para 8 sobre V1. Aí aqui eu vou ter que X está para 10 elevado a 3. Aqui, ó, ele está aqui bonitinho. Pronto, X está para 10 elevado a 3. Vai ser igual a V1 sobre 8, que multiplica 1 sobre V1. Aí nesse caso aqui, ó, V1 eu cancelo com V1. Continuando aqui, eu vou ter que X está para 10 elevado ao cubo. Vai ser igual a 1/8. Pronto. Propriedade inversa da potência é a radiciação. Então, nesse caso, vamos ter o quê? Que X está para 10, a raiz cúbica de 1/8. Então, continuando aqui, eu vou ter que X está para 10 é igual a 1 sobre 2. Raiz cúbica de 1 é 1, raiz cúbica de 8 é 2. E nesse caso aqui, ó, uma regra de 3 simples. Então, eu vou ter o quê? Que 2x é igual a 10. Então, eu vou ter que x é 10 dividido por 2. Então, eu tenho que x é igual a 5 centímetros. Então, o que acontece? Então, quando eu fizer um corte aqui, a altura de 5 centímetros, eu vou ter que esse volume nada mais é do que 1/8 do volume da pirâmide total. Ok? Tranquilo? Legal? Então, aqui a gente encerra a nossa segunda sequência, que fala sobre tronco de pirâmide. Logo após a aula, vocês vão ter uma atividade com 5 questões. Tenham todos um bom dia e um forte abraço e até o nosso próximo encontro.